Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a nossa equipe segue aqui em Gramado, no Rio Grande do Sul, acompanhando a Combrasfran 2024. Eu falo agora com o José Perboire, que é diretor financeiro da BPA e também membro da Câmara de Logística e Infraestrutura da Associação Brasileira de Proteína Animal. Seja muito bem-vindo, Perboire. Ok, bom dia, muito obrigado. Perboire, uma das suas falas aqui durante a Combrasfran foi justamente sobre logística, principalmente logística portuária, mas eu queria estender um pouco esse assunto e a gente falar de logística como um todo no Brasil. Quando a gente fala na produção de proteína animal, quais são os principais gargalos logísticos que a gente tem para ser mais eficiente, tanto na exportação quanto na circulação interna de produto? Perfeito, bom dia. A logística é muito importante para o Brasil todo e também para o nosso setor. Quando se fala de logística nacional, todos nós sabemos que a nossa logística está concentrada no rodoviário, né? Quando se considera um país continental, que é o nosso, né, já dá para se perceber o que a gente precisa se fazer em investimentos. Então, nós precisamos sim modernizar a nossa logística nacional. Nós precisamos se tornar competitivos em relação a isso e precisa fazer investimento e tratar essa logística, porque nós, infelizmente, não somos eficientes na logística nacional. Falando da portuária, né, a gente levantou aqui na Combrasfran, né, as melhorias que nós precisamos fazer para manter a nossa competitividade. Por exemplo, há uma tendência no mundo, e todas as encomendas dos navios são grandes navios de 366 metros. E para atracar nos portos, precisa de um calado, por exemplo, de 16 metros no mínimo. Todos os nossos portos não conseguem recepcionar esses navios. Então, eles dirigem os navios menores para cá, mas até quando? Eu diria que nós já estamos, se considerar, por exemplo, que o agronegócio e o nosso setor também cresce a 2 dígitos, quer dizer, nós já estamos na plena capacidade dos portos. E diria que já está ocorrendo de se deixar embarques por falta de nós termos esses navios atracando aqui no Brasil. Por quê? Esses grandes navios eles não conseguem aportar aqui e são os menores. Então, o que acontece? São menos janelas, menos possibilidades de embarcar. Além da modernização da infraestrutura portuária, os equipamentos, né, os processos. Então, a gente precisa trabalhar fortemente na logística, tanto interna, que eu estou chamando, quanto a logística portuária do mercado internacional, para manter a nossa competitividade. Olhando para a logística interna, Perboire, a gente comentou, né, você falou a respeito, da malha rodoviária, que ela é muito mais priorizada do que a malha ferroviária, por exemplo. Se vê muita discussão, sobre Ferroeste, sobre Ferrogrão. É de fato algo a ser priorizado nesse momento, olhar para a questão das ferrovias, isso tornaria o Brasil realmente mais eficiente na logística interna, principalmente falando de proteína animal ou da circulação de insumos para produzir proteína animal? Com certeza, né? O fato é que exigem muitos investimentos. A gente reconhece que o próprio governo, há várias iniciativas, como você comentou aqui, nós mesmos fizemos um projeto com a Exalc para construir a ferrovia da integração, para trazer insumos, milho, lá do Mato Grosso até aqui, Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Exigem investimentos muito altos, né? Mas nem por isso já se está trabalhando nisso, se realizando os projetos e trabalhando para que isso possa se tornar realidade. O fato é que não se trata de criticar, é que nosso transporte é concentrado, o interno aqui, no rodoviário. E aquelas ferrovias que nós tínhamos antes são todas desativadas. Ontem eu vi que existe aí uma grande parte que poderia ser recuperada. Então, sim, mas é um projeto de longo prazo, médio e longo prazo, mas que nós temos que começar a trabalhar agora. Mas existem ações que nós poderíamos fazer agora, né, para já ir caminhando nesse sentido. Era esse ponto que eu queria chegar com você. Quanto tempo levaria para nós passarmos a ter uma malha ferroviária eficiente e quais seriam as melhorias, então, para recuperar e para reativar essas malhas que já são existentes, Perboire?
Olha, teria que se fazer estudo, né? Primeiro tem que se ter os projetos das ferrovias, né? E quando se fala em logística, no caso, tem que se ter a carga, né? Então, esses projetos têm que estar alinhados à disponibilidade de carga. Você vai fazer um investimento tão alto desse, se você não tem carga, fluxo, e carga, quando se fala, é carga de ida e volta, e de retorno. Assim como também os portos, né? Precisa de mais portos? Talvez não, talvez sim, mas precisaria modernizar os atuais, mas tudo em função de onde vão se localizar esses portos. Então é uma discussão que já está ocorrendo e no caso dos portos, por exemplo, já está ocorrendo pela necessidade, porque eles já estão com a capacidade ocupada e se a gente pensar nos próximos anos, se não fizer alguma coisa, vai ter um colapso. Infelizmente, vamos dizer assim de maneira mais elegante, né? Nós vamos deixar de exportar. Deixando de exportar, você não está produzindo, no caso. E o que afeta isso? Afeta também o mercado interno, porque onde vão colocar esses produtos? E os empregos, assim por diante. Então, felizmente, já há iniciativas nesse sentido para se começar a trabalhar e modernizar esses portos. A gente está vendo que algumas empresas privadas já estão pegando esses portos. Há preocupação dos armadores, preocupação também dos terminais portuários. E nós, como os embarcadores, também já estamos se fazer... a passar a nossa voz, quer dizer, o nosso ponto de vista contribuindo nesse processo. O fato é que, esperar do governo, né, ele faz o que pode, mas são investimentos altos que nós temos que, de alguma forma, estar junto também. Governo, embarcadores, terminais portuários e também os armadores, para a gente trabalhar nesse sentido, para manter o quê? Manter a condição natural do Brasil de exportar do agronegócio. Vários produtos do agronegócio, nós é que exportamos, nós não produzimos carro, enfim, né? Nós somos competitivos nisso. Então, para manter esse negócio, essa condição natural que nós temos de exportar. É isso, estivemos então com José Perboiri, que é diretor financeiro na ABPA, Associação Brasileira de Proteína Animal, e também membro da Câmara de Logística e Infraestrutura da associação. Eu encerro por aqui. Notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada.